Durante 20 anos, ela limpou o chão da mansão mais rica da cidade, suportando humilhações diárias de uma patroa cruel que a tratava pior que lixo. Mas quando encontrou uma carta amarelada escondida no sótão, descobriu uma verdade que fez o mundo virar de cabeça para baixo. Ela era a verdadeira herdeira de uma fortuna bilionária, e aquela que a humilhava por décadas era apenas uma impostora vivendo de mentiras. Antes de descobrir como essa descoberta transformou completamente o destino dessas duas mulheres e chocou a sociedade inteira, curta este vídeo, compartilhe com quem acredita que a justiça sempre prevalece e siga nossa página quando a vida surpreende. Sua participação espalha essa mensagem de esperança. Aos 45 anos, Lúcia Santos acordava todos os dias às 4h30 da manhã para começar mais um dia de trabalho na mansão dos Castelo, a família mais rica e poderosa da cidade de São Bernardo do Campo. Há 20 anos, desde os 25 anos, ela dedicava sua vida a manter impecável aquela casa de 3 andares, com 15 cômodos, piscina olímpica e jardins que pareciam saídos de uma revista. A mansão era um símbolo de status na região. Construída em estilo neoclássico, com colunas de mármore e detalhes dourados, ela dominava o topo de uma colina, olhando com superioridade para o resto da cidade. Mas para Lúcia, aquela casa era simultaneamente seu local de trabalho e sua prisão. Viviane Castelo, a senhora da casa, aos 50 anos, era a personificação da arrogância e da crueldade disfarçada de elegância. Filha de uma família tradicional falida, ela havia se casado com Roberto Castelo, herdeiro do Império Castelo Industries, para salvar suas próprias finanças. Desde então, transformara-se numa mulher amarga, que descontava suas frustrações em quem considerava inferior. Naquela manhã de terça-feira, como sempre, Lúcia entrou silenciosamente pela porta dos fundos, calçou seus sapatos de borracha e começou a preparar o café da manhã da família. Ajeitou as xícaras de porcelana francesa, cortou frutas frescas em formatos artísticos, preparou pães quentinhos. Às 7h30, Viviane desceu as escadas de mármore como uma rainha descendo do trono. Vestia um roupão de seda italiana que custava mais do que Lúcia ganhava em 6 meses. Seus cabelos loiros, resultado de tratamentos caríssimos, estavam perfeitamente arrumados. Suas unhas feitas por uma manicure que ia até a casa 3 vezes por semana. Lúcia! A voz ecoou pelo salão como um chicote. O que é essa porcaria? Lúcia se aproximou confusa. Havia preparado o café com o mesmo capricho de sempre. Desculpe, senhora Viviane, o que há de errado? Errado? Viviane riu com desdém, levantando uma das xícaras. Esta xícara tem uma mancha. Uma mancha. Você acha que eu vou beber numa xícara suja? Lúcia se aproximou e examinou a xícara. Não havia mancha alguma. Era apenas o reflexo da luz na porcelana impecavelmente limpa. Senhora, eu não vejo nenhuma... Não vê porque é incompetente! Viviane gritou, jogando a xícara no chão. O som do cristal se despedaçando ecoou pela mansão. 20 anos trabalhando aqui e ainda não aprendeu a lavar uma xícara direito. Lúcia se abaixou para recolher os cacos, as mãos trêmulas. Não era a primeira vez que Viviane quebrava louças propositalmente só para humilhá-la. E limpe direito, Viviane continuou, porque o preço dessa xícara vai sair do seu salário. São R$ 500, que você vai pagar em 5 parcelas. Lúcia engoliu o choro. R$ 500 representavam quase metade do seu salário mensal. Ela sabia que aquela xícara não valia nem R$ 50, mas não podia contestar. Precisava daquele emprego. Sim, senhora, ela murmurou, recolhendo os últimos cacos. E outra coisa, Viviane acrescentou com um sorriso cruel. Hoje à noite teremos um jantar importante com investidores. 20 convidados. Quero tudo perfeito. Se você fizer alguma besteira, está despedida. Entendeu? Entendi, senhora. Ah, e use o uniforme velho para servir. O novo está muito bonito para uma empregada como você. Não quero que os convidados pensem que pago bem demais meus funcionários. Viviane saiu da cozinha com ar de vitória, deixando Lúcia sozinha com sua dor e humilhação. Roberto Castelo, marido de Viviane, era um homem de 55 anos que preferia evitar confrontos. Herdeiro da fortuna da família, ele passava a maior parte do tempo em viagens de negócios, deixando Viviane como senhora absoluta da casa. Quando estava presente, tratava Lúcia com educação, mas nunca intervinha nas humilhações que a esposa impunha à empregada.
A família tinha 2 filhos, Marcos, de 28 anos, formado em administração, mas que vivia apenas de curtir a vida com o dinheiro do pai. E Camila, de 25 anos, uma jovem superficial que passava os dias em salões de beleza e shopping centers. Curiosamente, tanto Marcos quanto Camila sempre foram gentis com Lúcia. Cresceram vendo-a como uma segunda mãe, pois Viviane nunca demonstrou interesse real em cuidar dos filhos. Mas mesmo eles não tinham coragem de confrontar a mãe quando ela humilhava a empregada. Naquela tarde, enquanto Lúcia preparava a casa para o jantar, Roberto chegou inesperadamente de uma viagem de negócios. Parecia preocupado, nervoso. Ela o viu conversando baixo com Viviane na biblioteca, gestos tensos, vozes alteradas. Não posso mais esconder isso, Viviane, ela ouviu Roberto falar. Se alguém descobrir a verdade sobre os documentos... Ninguém vai descobrir nada, Viviane respondeu rispidamente. Aqueles papéis estão seguros, ninguém mais sabe da existência deles. E se a filha dele resolver investigar? E se ela... Ela não vai investigar coisa alguma porque ela não sabe que ele existiu, Viviane interrompeu. E você vai ficar quieto se não quiser perder tudo que temos. Lúcia fingiu não estar ouvindo e se afastou, mas as palavras ficaram ecoando em sua mente. Que documentos eram aqueles? Que filha? De quem eles estavam falando? À noite, a mansão se transformou num cenário de luxo e ostentação. 20 convidados, todos milionários e empresários influentes da região, foram recebidos por Viviane como se ela fosse a rainha da cidade. Lúcia, vestindo um uniforme velho e desbotado conforme Viviane havia ordenado, servia os convidados discretamente, tentando ser invisível. Mas Viviane não perderia a oportunidade de humilhá-la publicamente. Pessoal, Viviane disse em voz alta, chamando a atenção de todos. Quero que conheçam nossa empregada, Lúcia. 20 anos trabalhando para nossa família e ainda consegue quebrar nossa louça mais cara. Risadas constrangidas ecoaram pelo salão. Conte para eles, Lúcia, Viviane continuou. Quanto está custando aquela xícara que você quebrou hoje de manhã? Lúcia sentiu o rosto queimar de vergonha. Todos os olhares estavam fixos nela. R$ 500, senhora, ela sussurrou. Exato, R$ 500 que vão sair do salário dela, porque aqui em casa, quem quebra, paga, não é mesmo, querida? Um dos convidados, o empresário Dr. Maurício, pareceu constrangido com a cena. Viviane, talvez não seja necessário. Necessário sim, ela interrompeu. As pessoas precisam aprender que têm responsabilidades. Não acha, Lúcia? Lúcia apenas acenou com a cabeça, as lágrimas se formando nos olhos. Ótimo. Agora vá buscar o vinho na adega. E cuidado para não tropeçar. Mais risadas cruéis preencheram o ambiente. Na madrugada seguinte, Lúcia não conseguia dormir. A humilhação pública do jantar ainda doía como uma ferida aberta. Decidiu terminar alguns afazeres domésticos para distrair a mente. Foi então que se lembrou. Viviane havia pedido para ela organizar algumas caixas antigas no sótão da mansão. São trastes velhos do Roberto, jogue tudo fora, ela havia dito. No sótão, entre caixas empoeiradas e móveis cobertos por lençóis, Lúcia encontrou uma caixa de madeira com o brasão da família Castelo gravado na tampa. Dentro, havia documentos antigos, fotografias amareladas e... cartas. Uma das cartas, com letra masculina elegante, chamou sua atenção. Minha querida Maria Santos, não posso mais viver esta farsa. Viviane não passa de uma interesseira que se casou comigo pelo dinheiro, enquanto você, meu verdadeiro amor, foi afastada de mim pela pressão da família. Nossa filha nasceu na mais absoluta pobreza, enquanto eu vivia na opulência. Não há um dia que eu não pense em vocês duas. Maria, juro por Deus que vou reconhecer nossa filha como minha herdeira legítima. Ela tem mais direito à herança Castelo do que qualquer outra pessoa. Com amor eterno, Roberto Castelo. Lúcia deixou a carta cair. Suas mãos tremiam descontroladamente. Maria Santos. Esse era o nome da sua mãe. Com o coração disparado, ela procurou mais documentos na caixa. Encontrou uma certidão de nascimento. Lúcia Santos, filha de Maria Santos e Roberto Castelo, nascida em 15 de março de 1978. Roberto Castelo era seu pai. A revelação atingiu Lúcia como um raio. Durante 20 anos, ela havia servido seu próprio pai sem que nenhum dos dois soubesse.
Durante 20 anos, havia sido humilhada pela mulher que roubou o lugar de sua mãe. Lúcia se lembrou das palavras da mãe no leito de morte. Minha filha, seu pai era um homem bom, mas a família dele o obrigou a se casar com outra. Um dia, a verdade virá à tona. Ela sempre achou que eram delírios de uma mulher moribunda. Mas agora, tudo fazia sentido. Continuou mexendo nos documentos e encontrou algo ainda mais impressionante. Um testamento manuscrito por Roberto Castelo, datado de apenas 2 anos atrás. Eu, Roberto Castelo, em pleno gozo de minhas faculdades mentais, deixo metade de todos os meus bens para minha filha legítima, Lúcia Santos, fruto do meu verdadeiro amor com Maria Santos. A outra metade fica dividida entre meus filhos Marcos e Camila. Para minha esposa Viviane, deixo apenas a casa onde moramos, pois ela já se beneficiou o suficiente da minha fortuna durante nosso casamento. Que a justiça seja feita. Na manhã seguinte, Lúcia não conseguiu trabalhar normalmente. Cada vez que via Roberto, seu coração acelerava. Como contar para um homem que ela era a filha que ele nunca soube que existia? Decidiu procurar ajuda. Durante seu horário de almoço, foi até o escritório do advogado Dr. Maurício, o mesmo homem que havia se constrangido com a humilhação no jantar. Dr. Maurício, preciso da sua ajuda. É sobre a família Castelo. O advogado a recebeu com gentileza. Quando Lúcia mostrou os documentos, ele ficou boquiaberto. Meu Deus! Lúcia, você sabe o que isso significa? Significa que durante 20 anos eu fui escrava na casa do meu próprio pai. Significa mais que isso, Dr. Maurício explicou. A fortuna dos Castelo está avaliada em aproximadamente 500 milhões de reais. Se este testamento for válido, você é herdeira de 250 milhões. A notícia foi como um soco no estômago. Lúcia, que nunca teve nem R$ 1.000 na conta, descobria ser herdeira de 250 milhões. Mas, Dr. Maurício, eu não quero destruir a família. Eu só quero justiça. Lúcia, isso vai destruir a família Castelo como ela existe hoje, especialmente para Viviane. Ela descobrirá que durante todos esses anos tratou mal a verdadeira herdeira. Naquela tarde, Dr. Maurício foi pessoalmente à mansão dos Castelo para entregar uma notificação judicial. Roberto deveria comparecer ao seu escritório no dia seguinte para assuntos urgentes relacionados à herança familiar. Viviane interceptou a notificação. Herança? Que herança? Roberto não tem nada a herdar para ninguém além dos nossos filhos. Senhora, sugiro que converse com seu marido, Dr. Maurício disse diplomaticamente antes de ir embora. Naquela noite, a mansão Castelo se transformou num campo de batalha. Roberto, que história é essa de herança? Viviane gritava no quarto do casal. Viviane, existem coisas que você não sabe. Que coisas? Nós somos casados há 25 anos. Que segredos você pode ter? Roberto respirou fundo. Chegara a hora de contar a verdade. Antes de me casar com você, eu amava outra mulher, Maria Santos. Nós tivemos uma filha. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Uma filha? Viviane sussurrou, o rosto ficando pálido. Uma filha que eu nunca conheci, porque minha família me obrigou a me casar com você para salvar as finanças. Onde está essa mulher? Onde está essa filha? Maria morreu há 5 anos. Quanto à nossa filha, ela está mais perto de nós do que você imagina. O que você quer dizer com isso? Roberto olhou pela janela do quarto. Viu Lúcia no jardim estendendo roupas no varal. Lúcia é minha filha, Viviane. Nossa empregada é minha herdeira legítima. O grito de Viviane ecoou por toda a mansão. Nos dias que se seguiram, a mansão Castelo se transformou num verdadeiro inferno. Viviane, furiosa com a descoberta, decidiu fazer da vida de Lúcia um tormento ainda maior. Agora eu entendo tudo, ela gritava para Roberto. Por isso você sempre foi gentil com ela. Por isso você nunca me deixava demiti-la. Viviane, eu só descobri a verdade há 2 anos, quando encontrei os documentos antigos do meu pai. Mentira! Você sempre soube. Vocês dois fizeram esse teatro para me enganar. A partir daquele momento, Viviane começou uma perseguição cruel contra Lúcia. Chegou ao ponto de trancar a geladeira, proibir Lúcia de comer durante o horário de trabalho, inventar tarefas impossíveis para justificar descontos no salário. Lúcia! Viviane gritou numa manhã.
Quero que você lave todas as janelas da casa, por fora e por dentro. Hoje! A mansão tinha mais de 50 janelas. Era fisicamente impossível para uma pessoa só limpar todas num único dia. Senhora Viviane, são muitas janelas para um dia só. Então você deveria ter pensado nisso antes de tentar roubar minha família. Ela berrou. Eu não estou tentando roubar nada, senhora. Eu nem pedi para nascer. Não me venha com essa conversa. Você e sua mãe sempre foram umas interesseiras. A discussão estava ficando feia quando Marcos e Camila chegaram em casa. Mãe, o que está acontecendo aqui? Marcos perguntou. Perguntem para a empregadinha de vocês. Ela agora acha que é dona desta casa. Camila ficou confusa. Do que vocês estão falando? Foi Roberto quem explicou. Filhos, Lúcia é minha filha, irmã de vocês. A reação dos irmãos foi completamente diferente da esperada por Viviane. Marcos se aproximou de Lúcia, que chorava silenciosamente. Lúcia, você é nossa irmã? Ela acenou que sim, sem conseguir falar. Meu Deus, Camila sussurrou. Por isso você sempre foi tão carinhosa conosco. Por isso você me consolava quando eu estava triste. Vocês cresceram comigo. Lúcia finalmente conseguiu falar. Eu ajudei a criar vocês. Sempre os amei como se fossem meus irmãos. Porque realmente são. Marcos abraçou Lúcia. Me perdoa, irmã. Me perdoa por nunca ter te defendido quando mamãe te maltratava. Camila também se juntou ao abraço. Nós sempre soubemos que você era especial. Agora sabemos por quê. Viviane ficou fora de si vendo a cena. Que palhaçada é essa? Vocês vão abraçar uma empregada? Mãe, Marcos disse firmemente. Ela não é apenas nossa empregada. Ela é nossa irmã mais velha. E ela sempre cuidou da gente melhor do que você, Camila acrescentou, surpreendendo a todos. Viviane sentiu como se tivesse levado um tapa na cara. No dia do encontro no escritório de Dr. Maurício, toda a família Castelo estava presente. O advogado explicou a situação legal. Roberto, os documentos comprovam que Lúcia é sua filha legítima. O testamento que você escreveu é válido juridicamente. Que testamento? Viviane perguntou com a voz trêmula. Dr. Maurício leu em voz alta. Deixo metade de todos os meus bens para minha filha legítima, Lúcia Santos. Viviane ficou branca como papel. Metade? Metade da fortuna? São aproximadamente 250 milhões de reais. Dr. Maurício confirmou. Isso é impossível. Ela é uma empregada. Uma empregada não pode herdar tanto dinheiro. Senhora Viviane, Dr. Maurício disse calmamente. Lúcia não é empregada. Ela é a filha mais velha de Roberto Castelo e, portanto, tem direito legal à herança. Lúcia, que estava em silêncio, finalmente falou. Dr. Maurício, eu não quero causar problemas para a família. Eu só quero que parem de me tratar mal. Lúcia, Roberto disse, segurando a mão da filha. Você tem direito a muito mais do que respeito. Você tem direito à sua herança. Viviane começou a chorar. Roberto, se você fizer isso, nós vamos perder tudo. Como vamos manter nosso padrão de vida? Viviane, durante 25 anos você gastou milhões em futilidades enquanto minha filha vivia como uma escrava na nossa própria casa. Chegou a hora da justiça. Nos meses que se seguiram, a vida de Lúcia mudou completamente. Ela deixou de ser empregada para se tornar herdeira oficial dos Castelo. A primeira coisa que fez foi comprar uma casa simples, mas confortável, no mesmo bairro onde cresceu. Não quis se mudar para uma mansão. Por que você não quer uma casa maior? Camila perguntou. Porque eu aprendi que o tamanho da casa não importa. O que importa é o amor que existe dentro dela. Lúcia também decidiu usar parte de sua fortuna para ajudar outras pessoas. Criou uma fundação para empregados domésticos, oferecendo educação, assistência jurídica e apoio psicológico para quem sofria abusos no trabalho. Quero que nenhuma empregada passe pelo que eu passei, ela disse numa entrevista para o jornal local. Roberto, sentindo-se culpado pelos anos perdidos, tentava compensar tudo. Lúcia, você pode pedir qualquer coisa que eu dou. Pai, ela respondeu. Foi a primeira vez que o chamou assim. A única coisa que eu quero é que você seja meu pai de verdade daqui para frente. Viviane, por sua vez, não conseguiu aceitar a nova realidade. Começou a beber, a fazer escândalos públicos, a espalhar mentiras sobre Lúcia pela cidade. Ela é uma golpista,
gritava nos salões de beleza. Forjou os documentos para roubar nossa herança. Mas ninguém mais acreditava nela. Os exames de DNA haviam comprovado definitivamente que Lúcia era filha de Roberto. A situação ficou insustentável quando Viviane, numa crise de fúria, atacou fisicamente Lúcia durante um almoço de domingo na mansão. Tudo isso é culpa sua, sua intrusa. Ela gritava, tentando arranhar o rosto de Lúcia. Roberto teve que fisicamente separar as duas. Chega, Viviane, chega! Roberto, ou você escolhe ela, ou escolhe a mim, Viviane gritou. Roberto olhou para a esposa, depois para Lúcia, depois para os filhos que observavam a cena em choque. Viviane, durante 25 anos, eu tentei ser um bom marido para você. Mas você se transformou numa pessoa cruel e amarga. Não vou mais permitir que você maltrate minha filha. Então você está me escolhendo ela? Estou escolhendo fazer o que é certo. Roberto pediu o divórcio. Um ano depois da descoberta da verdade, a família Castelo havia encontrado um novo equilíbrio. Roberto se mudou para um apartamento menor, mais próximo de Lúcia. Eles passavam os domingos juntos, conhecendo um ao outro, recuperando os anos perdidos. Marcos assumiu os negócios da família, com Lúcia como sua conselheira. Descobriram que ela tinha uma inteligência natural para finanças. Afinal, havia aprendido a administrar centavos durante toda a vida. Camila se tornou a melhor amiga de Lúcia. Agora eu tenho a irmã mais velha que sempre quis ter, ela dizia. O mais impressionante era ver como Lúcia usava sua nova posição. Em vez de se vingar de quem a havia maltratado, ela se tornou uma patrona da justiça social. Criou um programa de microcrédito para empregadas domésticas que queriam abrir seus próprios negócios. Financiou a educação de dezenas de jovens carentes. Transformou parte da mansão Castelo num centro de apoio para mulheres vítimas de violência doméstica. A melhor vingança, ela dizia, é usar nossa dor para curar a dor dos outros. Viviane, após o divórcio, perdeu quase tudo. Roberto, seguindo o testamento, deixou apenas a casa para ela, mas sem dinheiro para mantê-la. Teve que vender a mansão e se mudar para um apartamento pequeno. Perdeu o padrão de vida, os amigos interesseiros, o status social. Num momento de desespero, procurou Lúcia. Eu sei que você me odeia, mas... Eu não te odeio, Viviane. Lúcia interrompeu. Sinto pena de você. Você sente pena de mim? Sinto pena porque você passou 25 anos da sua vida sendo infeliz, descontando sua amargura em quem não tinha culpa de nada. Lúcia, eu não tenho direito de pedir, mas... Você poderia me ajudar? Posso te arrumar um emprego na minha fundação. Não vou te dar dinheiro de graça, mas posso te dar uma chance de recomeçar. Viviane chorou pela primeira vez em anos. Por que você faria isso por mim depois de tudo que eu te fiz? Porque eu aprendi que guardar rancor é como tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra. Eu escolho ser livre. 2 anos após a descoberta da verdade, Lúcia foi convidada para dar uma palestra numa universidade sobre superação e perdão. Pessoas me perguntam se eu não sinto raiva pelos 20 anos que passei como empregada na casa do meu próprio pai. Ela disse para uma plateia de jovens emocionados. A verdade é que aqueles 20 anos me ensinaram coisas que nenhuma universidade poderia ensinar. Me ensinaram humildade, empatia, resistência. Me ensinaram que o valor de uma pessoa não está na sua conta bancária, mas no seu caráter. Quando descobri que era herdeira de 250 milhões, não me senti rica. Eu já era rica antes, rica de dignidade, de honestidade, de capacidade de amar, mesmo sendo maltratada. A vida nos surpreende de formas que nunca imaginamos. Às vezes perdemos tudo para descobrir que nunca precisamos de nada. Às vezes somos humilhados para aprender a ser humildes. Às vezes somos feridos para aprender a curar. A plateia ficou de pé, aplaudindo. Hoje, 5 anos após aquela descoberta que mudou tudo, Lúcia continua morando na mesma casa simples que comprou. A diferença é que agora a casa está sempre cheia, de amigos, de pessoas que ela ajudou, de crianças da fundação que a veem como mãe. Roberto, aos 60 anos, finalmente aprendeu o que é ser pai. Passa os fins de semana ajudando Lúcia nos projetos sociais da fundação. Marcos e Camila administram os negócios da família com responsabilidade social, seguindo o exemplo da irmã mais velha. Viviane trabalha na fundação como coordenadora administrativa. Não se tornaram amigas,
mas aprenderam a se respeitar. Às vezes, em momentos de sinceridade, ela diz para Lúcia: "Eu invejo você." Por causa do dinheiro? Não. Invejo sua capacidade de ser feliz com pouco. Eu sempre tive tudo e nunca fui feliz. Você não tinha nada e sempre foi completa. A fundação de Lúcia já ajudou mais de 1000 famílias. Ela se tornou símbolo de superação, não apenas na sua cidade, mas no país inteiro. E sempre que alguém pergunta qual o segredo da sua felicidade, ela responde: "Aprendi que a vida não é sobre o que acontece com você, mas sobre como você reage ao que acontece. Fui empregada por 20 anos, mas nunca fui escrava. Fui humilhada 1000 vezes, mas nunca perdi minha dignidade. E quando a vida me surpreendeu com uma fortuna, eu já era rica, rica de amor próprio e gratidão." Esta história nos ensina que nossa verdadeira riqueza não está no que possuímos, mas no que somos. Que a humildade e a dignidade valem mais que todo o dinheiro do mundo. E que às vezes, quando menos esperamos, a vida nos surpreende mostrando que tudo o que passamos teve um propósito, até mesmo a dor. O valor de uma pessoa nunca está na posição que ela ocupa, mas na forma como trata os outros. E no final, sempre, sempre, a justiça prevalece. Se esta história tocou seu coração e te fez acreditar que nunca é tarde para a justiça, curta este vídeo, compartilhe com quem precisa saber que toda dor tem seu propósito e siga nossa página Quando a Vida Surpreende. Sua participação espalha esperança e nos motiva a continuar contando histórias que fazem a diferença. Lembre-se, não importa onde você está hoje, a vida sempre pode surpreender.